Bom dia, irmãos, irmãs, bem-vindos. Para quem vai acompanhar pelo livrinho, é página 111. Então, o objetivo aqui da nossa conversa, meus irmãos, é tentar apresentar para vocês os batistas como sendo a maturidade da reforma. Eu sei que para algumas pessoas isso soa um pouco estranho, mas é o nosso objetivo tentar comprovar essa tese através da documentação antiga, a documentação que os próprios batistas estabeleceram. É importante também fazer uma distinção a pelo menos 3 linhas que tentam explicar a origem dos batistas. Uma delas eu vou falar na palestra, acho que de amanhã, a teoria do rastro de sangue, JJJ, que estabelece a linha de que os batistas vieram de João Batista. A gente vai falar um pouco mais dessa linha amanhã. Tem uma segunda que diz que os batistas vieram dos anabatistas, século XVI. E a terceira que fala que os batistas vieram dos dissidentes ingleses, eles surgiram na Inglaterra no século XVII. Então, quando eu falo os batistas como maturidade da reforma, eu, em certo sentido, já estou me posicionando que aquele grupo que de fato representa o pensamento batista é esse grupo que surgiu na Inglaterra no século XVI. Então, eles que surgiram com o nome batista e eles que surgiram com a teologia batista. Se você pegar a teologia desses batistas, você provavelmente vai subscrever embaixo dizendo eu creio. Mas se você pegar de outros grupos, pegar dos anabatistas e outros grupos, você vai ver muita coisa que você não subscreveria e que você nem acreditaria que faz parte da nossa herança batista. Eu vou tentar desenvolver um pouco mais esse assunto ao longo da nossa conversa aqui. Então esse assunto que eu estou falando com vocês, ele vai se completar com os assuntos quando a gente for tratar da questão do rastro de sangue. Então na introdução eu queria levantar essa questão: como é que os batistas se viam? Como é que os batistas históricos se enxergavam? Então esse grupo que surgiu no século XVII na Inglaterra com uma confissão de fé, que é a mesma confissão de fé que nós temos hoje, como é que esse grupo se via? Como é que esse grupo se enxergava? E a gente vai tentar observar isso. Então, de antemão, primeiro, eles achavam que eles tinham uma identidade com a história da igreja. Eu falei um pouco disso hoje no Sola Escritura. Os reformadores, eles não viam a necessidade de provar uma sucessão histórica de igrejas que fosse voltando na história até chegar na igreja primitiva. Eles acreditavam que a legitimidade de uma igreja não vem disso. A legitimidade vem da doutrina. Então, se você pode provar que a doutrina que você tem hoje é a mesma doutrina que foi defendida pelos apóstolos, então você é uma igreja neotestamentária. Uma outra questão é que os batistas históricos, eles não viam essa necessidade de ter uma linha. Então, por exemplo, imagina que existe uma ilha e lá tem um grupo de pessoas e chegou uma cópia das escrituras lá, e aquele povo leu as escrituras e se converteram a Jesus, e eles foram organizar a igreja depois deles se reunirem. Nunca foi um missionário lá, nunca foi um pastor ensinar eles como é que organizava uma igreja, mas eles leram o Novo Testamento e resolveram organizar a igreja segundo os modos do Novo Testamento. A pergunta: que igreja eles formaram lá? Uma igreja neotestamentária, que nós diríamos uma igreja batista, porque nós acreditamos que a igreja batista é a igreja neotestamentária. Então a identidade não vem de uma sucessão, mas a identidade vem do corpo de doutrinas que se defende. Então nós vamos falar um pouco mais disso. Mas a questão aqui inicial é essa: como é que os batistas se viam? E eu coloquei na forma de 5 respostas a essa pergunta, e eu vou tentar desenvolver com vocês um pouco esse tema. Então, número 1, eu coloquei que os batistas se viam como participantes da história confessional do protestantismo. Isto é, os batistas viam confissões de fé como algo bíblico e necessário. Eu coloquei aí o prólogo da Confissão de Fé Londrina de 1689, que foi escrito por Spurgeon. Não é que Spurgeon compôs, mas que o Spurgeon
fez uma versão dessa confissão para ensinar na sua igreja, e quando ele preparou essa versão, ele colocou essa introdução, em que ele diz o seguinte, aqui explica um pouco do relacionamento dos batistas com a confissão de fé. Ele diz assim: este antigo documento é o mais excelente resumo escrito das coisas mais seguramente cridas entre nós. Então você veja que o documento, ele expressa uma coisa que já era crida. O documento não é um documento fundante. Faça essa distinção, porque isso aqui distingue os batistas dos outros grupos. Os outros grupos têm um documento que é o documento fundante. Eles dizem, não, os batistas já existem e o documento é apenas uma expressão daquilo que a gente já crê. Ele diz, não é publicado como regra impositiva o código de fé, por meio do qual vós possais ser algemados, mas como meio de edificação em justiça. É uma excelente, ainda que não inspirada, expressão dos ensinos das Sagradas Escrituras, por meio das quais todas as confissões devem ser medidas. Nós, através dela, sustentamos as humilhantes verdades da soberana graça de Deus no processo de salvação dos pecadores perdidos. A salvação é somente através de Cristo e somente por fé. Então, meus irmãos, aqui essa declaração do Spurgeon mostra que os batistas eles tinham uma ligação com confissões de fé. Isso ajuda a gente a responder algumas críticas que a gente ouve. De vez em quando algum grupo, especialmente entre os reformados, eles afirmam aquela ideia, né? Mas vocês não têm uma documentação de fé. Cadê a confissão de vocês, né? Os luteranos têm a confissão de Augsburgo, nós temos a confissão de Westminster, e os batistas, cadê a documentação? Então eles dizem, vocês não têm uma confissão de fé que estabelece quem vocês são. E eu digo, irmãos, que isso é verdade apenas em parte. De fato, nós não temos uma documentação de fé como ponto de partida, como aconteceu com muitas denominações. Mas os batistas sempre valorizaram a documentação de fé, a confissão de fé. No Brasil, no caso, nós temos os distintivos dos batistas regulares, que é a nossa documentação. Então, sempre se encorajou as igrejas terem documentação de fé. Ela é importante para você testar os pastores, para saber se os pastores estão na ortodoxia. Ela é importante para você testar a conversão daquelas pessoas que chegam à igreja. E ela também é importante por causa dos hereges. Porque os hereges, eles usam a mesma linguagem bíblica, mas distorcendo o significado do termo. Então, por exemplo, se você conversar, uma vez eu conversei com um testemunho de Jeová, e eu perguntei para ele, você acredita que Jesus é Deus? Ele diz, acredito que Jesus é Deus. Só que o problema, irmãos, é que eles redefinem o termo Deus, dizendo que o termo Deus, na teologia deles, significa um Deus menor, um Deus que não foi criado, exatamente. Então eles redefinem o termo, e é por isso que a confissão de fé é importante. A confissão de fé é importante porque lá nós dizemos assim, nós cremos na divindade do Senhor Jesus, e com isso nós queremos dizer que Ele é da mesma essência do Pai, que Ele tem a mesma glória do Pai, que Ele tem o mesmo poder, o mesmo louvor dos anjos. Então a documentação de fé, ela é importante isso, porque ela resguarda a gente no contato com os hereges. Então aqui o que nós estamos tentando dizer nesse primeiro ponto é que os batistas históricos sempre foram confessionais, eles sempre viram as confissões de fé como algo importante, mas eles nunca tiveram a confissão de fé como ponto de partida, e nunca tiveram também a confissão de fé como sendo a expressão da doutrina pronta. Aqui é uma outra coisa interessante. Os reformadores não falaram muito sobre escatologia. Os reformadores não falaram muito sobre a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, como é que funciona essa relação. E só os batistas tiveram condições de desenvolver esses aspectos doutrinários, porque eles não estão aprisionados, como usando aqui a linguagem do Spurgeon, nós não estamos algemados a uma documentação de fé como sendo a expressão última da nossa doutrina. E é por isso que os batistas tiveram tempo de estudar escatologia e ler o livro de Apocalipse dentro do seu sentido literal, e não ler o Apocalipse simbolicamente, como Calvino leu o livro de Apocalipse. Então lembra que o Calvino ele manteve no livro do Apocalipse quase a mesma leitura da Igreja Católica. No livro de Cantares, quase a mesma leitura da Igreja Católica.
E o fato do reformado estar quase que aprisionado à confissão de fé, ele não está aberto para considerar que há uma outra maneira de ler, que é uma maneira muito mais coerente, e que se você fizer uma leitura natural do livro de Apocalipse, você vai chegar na escatologia dispensacionalista. E da igreja. Exatamente. Então, irmãos, aqui é um ponto importante. Os batistas têm ligação com confissões de fé historicamente? Tem. Mas a confissão de fé não algema, e ela não é considerada uma expressão final da nossa fé, exceto naqueles pontos fundamentais do Evangelho que são inegociáveis. Então os batistas, eles se relacionam com documentação de fé, mas eles não se relacionam como os outros grupos da Reforma normalmente se relacionam. Regra de fé e prática. Exatamente. Mas lembra disso, pastor Douglas, que os outros grupos da Reforma, eles vão dizer isso também. Eles vão dizer isso, né? Mas eles, pelo menos na parte profética, eles vêm, na minha visão, com uma leitura viciada. Uma leitura viciada em que eles não podem fugir daquilo ali, né? Eu estava ontem vendo a definição do pastor Ryan em Efésios 2, ele definindo a igreja como concidadãos, a igreja definida como regenerados, e eu me lembrando que um reformado jamais vai poder definir igreja naqueles termos. Não vai poder. Se você pegar na Confissão de Fé de Westminster, como é que o Calvino definiu a igreja? Ele disse que a igreja é o conjunto dos regenerados dos 2 testamentos, mais os seus filhos. Então um batista jamais vai afirmar esse tipo de coisa. Então esse é o primeiro ponto, irmãos. Temos ligação com confissões de fé? Sim. Mas nós não temos uma confissão de fé como ponto de partida, e nem como sendo a expressão final da nossa teologia, exceto naqueles elementos centrais do Evangelho que nós não abrimos mão. Esse é o primeiro ponto. O segundo, está aí no seu texto. Eles não queriam se identificar com o movimento anabatista. Então o que nós estamos dizendo aqui é que os batistas históricos do século XVII, eles não queriam ser chamados anabatistas. E eu marquei aqui algumas razões do porquê. Primeiro eu estou citando a Confissão Londrina de 1644. Eu não sei quantos de vocês já leram essa confissão, mas ela é muito instrutiva. Essa confissão ela foi escrita quase como sendo uma defesa, uma tentativa de sobreviver, porque os batistas estavam sendo muito perseguidos na Inglaterra, e a acusação era essa: vocês são anabatistas. E você ser chamado de anabatista no século XVII era você ser chamado de tudo que não presta. E eu sei que isso é uma grande injustiça histórica, porque de fato nós tínhamos anabatistas que eram evangélicos, mas houveram muitos movimentos místicos e de revolução que gerou muita morte na Europa por causa de movimentos anabatistas extremados. Então os batistas, quando surgiram na Inglaterra, pelo fato deles defenderem certas práticas que os anabatistas haviam se posicionado até certo ponto, como por exemplo o batismo de crentes, separação de igreja e Estado, os batistas foram por muito tempo acusados de serem anabatistas e eram perseguidos pelo governo. Então eles escreveram essa confissão. Se você ler, você vai ver que é uma confissão pequena, em que eles não detalham muito a doutrina deles, porque era uma tentativa de sobreviver. Era simplesmente apresentar um documento para o povo inglês em que dizia assim: nós não somos anabatistas, pelas seguintes razões. E algumas aqui eu estou mencionando na Confissão de Fé de 44. Então está aí na letra A. Ele coloca assim: uma confissão de fé de 7 congregações e igrejas de Cristo em Londres, que comumente são chamadas de forma injustificada anabatistas. Esta publicação é para a reivindicação da verdade e informação para os que desconhecem a confissão. Ao mesmo tempo, é para contestar as recriminações infundadas que frequentemente nos fazem dos púlpitos e na literatura. Impresso em Londres, no ano do Senhor, 1646. Então vocês estão vendo que o objetivo da confissão de fé não era nem a instrução da igreja, não era nem a edificação do corpo, era simplesmente provar para o povo inglês: nós não somos anabatistas, nós não somos identificados com esse povo, nós não temos nada a ver com eles. E aqui eu coloquei algumas questões na letra B.
em que eles destoavam dos anabatistas. Eu coloquei assim: não queriam ser identificados com o pacifismo anabatista e a prática de não fazer juramento, mas não queriam ser vistos como um braço do Estado. Então, meus irmãos, lembre-se que os anabatistas, eles eram pacifistas. O que significa isso? Eles não participavam de guerras, eles não poderiam fazer parte de uma polícia local para preservar a ordem, eles não aceitavam em nenhum momento ser instrumentos de defesa do Estado nem de repressão de crimes. Eles eram completamente pacifistas. E a outra coisa é que eles não praticavam juramentos, eles não faziam juramento de fidelidade a uma pessoa, a uma instituição, nada disso, eles eram completamente contra. E os batistas estão dizendo: nós não somos assim, nós não queremos ser identificados com isso. E aí eu coloquei a confissão aí de 44. Cremos que as autoridades supremas desse reino são o rei e o parlamento escolhido pelo reino, e que estamos obrigados a nos submeter a todas as leis civis que eles fizeram e têm ordenado. Devemos defender as autoridades e todas as leis civis feitas por elas, com o nosso ser e com o nosso patrimônio, ainda que devamos sofrer por razão de consciência, por não nos submeter às suas leis eclesiásticas com as quais não estamos de acordo. Minha pergunta para você aí é o que significa essa declaração? Temos que defender com o nosso ser e com o nosso patrimônio. O que significa isso? Defender com o nosso ser é sacar a espada e ir para a guerra. E defender com o nosso patrimônio seria pagar impostos, financiar quem fosse. Então, ou você vai guerrear, ou você vai pagar a conta de quem foi. Paulo diz que ninguém vai à guerra à sua própria custa, né? Então, os batistas, eles defenderam isso. Ao mesmo tempo, eles não queriam ser identificados com o Estado, no sentido de que eles obedeciam cegamente o Estado. Eles diziam: quando o Estado promulgar uma lei que nós não cremos, nós vamos desobedecer e vamos sofrer por conta disso. Eu coloquei um trecho de 1889, da confissão. Essa aqui é mais elaborada que a primeira, ela é muito bem sistematizada, e eles acrescentam o seguinte, na questão de juramentos: o único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, que deve ser usado com santo temor e reverência. Por isso, jurar em vão ou temerariamente por esse nome glorioso e tremendo, ou jurar por qualquer outra coisa, constitui um ato pecaminoso e abominável. No entanto, a palavra de Deus autoriza o juramento quando para decidir assuntos de grande importância e peso, para uma confirmação da verdade e para encerrar contendas. Por conseguinte, se a autoridade civil exige um juramento, e se este é legítimo, deve ser prestado. Então os batistas estão dizendo: nós não somos pacifistas. Se for para pegar na espada e ir para a guerra, nós vamos. Se for para ser um policial, ser uma pessoa de repressão de crime, nós seremos. E se a autoridade exigir um juramento, e nós entendemos que esse juramento é legítimo, nós prestamos. Então eles não eram pacifistas e não praticavam juramentos. Então, quando eles dizem isso, irmãos, eles colocam isso na confissão. Lembre-se que isso é um dos pontos de uma confissão de fé. Normalmente a confissão de fé, ela surge com uma necessidade de uma resposta a uma demanda. E a demanda deles era essa: nós não somos anabatistas. Tem outras razões que eu acredito não estão na confissão. Essas aqui fui eu que selecionei de outras pesquisas. A prática número 1 de batismo por afusão. Então eu coloquei uma citação que envolve o Felix Mentz, que foi um grande anabatista alemão. Levantando-se, chorando e gritando que era um grande pecador e que eles deveriam orar a Deus por ele. Logo depois, Balrog perguntou se ele desejava receber a graça de Deus, e ele disse que sim. Então Mentz, que era um anabatista, levantou-se e perguntou: quem vai me impedir de batizar? E Balrog respondeu: ninguém. Então ele pegou uma caneca de água e batizou em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o ponto que eu quero destacar aí é que ele estava batizando um crente, que é uma prática correta, mas diz que para batizar ele pegou uma caneca e derramou água, e isso para ele constituía-se no batismo cristão. Então isso é um anabatista, e um anabatista muito conhecido. E os batistas históricos, eles não queriam ser identificados com um batismo que não fosse
o batismo por imersão. Inclusive, a fusão, eles nem usavam a palavra batismo, né? Às vezes a gente diz, fulano foi batizado por aspersão. O batista, de fato, né, preciso, ele não vai dizer isso. Ele vai dizer, fulano foi aspergido. Porque batismo mesmo é mergulho. Número 2, o Menos Simons, que era contra o batismo infantil, mas era contra pelo motivo errado. Menos Simons, um grande servo de Deus, tenho muito respeito por ele. Ele diz aqui, eu estou citando as palavras dele mesmo: pelo amor de Jesus Cristo, o pecado original, como os homens chamam, não é imputado por Deus contra as crianças para maldição, mas elas são de certa forma como Adão e Eva antes da queda, ou seja, são inocentes e sem culpa, não entendendo nem o bem nem o mal. Contudo, tão logo cheguem ao conhecimento do bem e do mal, passam da ignorância inocente para a malignidade consciente e por sua própria obediência pecam contra o Senhor. Eu fiquei curioso de perguntar de ler mais, se o Menos Simons teve filhos, né? Se ele tivesse tido filhos, eu não sei se ele ia crer desse jeito. Mas aqui vocês estão vendo na citação dele que ele é contra o batismo infantil, que é uma coisa que nós também defendemos. Só que ele era contra o batismo infantil pela prática errada, pelo motivo errado. O motivo é, por que não batizamos crianças? Porque as crianças foram preservadas do pecado original. Então o pecado de Adão não passou a todos os homens, não passou, pelo menos até um certo tempo. Tem um lapso aí na sua vida de tempo em que você não herda o pecado original. Ele vai dizer que você herda o pecado original a partir do momento que você toma a decisão de pecar. Aí você torna-se necessária a sua redenção. Lembra que os batistas nunca, a questão do batismo infantil não tinha nada a ver com essa questão, eram outras questões. Então, embora ele não batizasse criança, ele não batizava pelo motivo errado, que nós tratamos. Na primeira linha, essa frase que está entre parênteses também é interessante. Ele diz assim, pelo amor de Jesus Cristo, o pecado original, como os homens chamam. Isso não passa despercebido. Os anabatistas, eles fugiam das confissões de fé, eles fugiam inclusive da terminologia da confissão de fé. Então é evidente que a palavra pecado original não aparece na Bíblia. Então os anabatistas, por não gostarem de documentação de fé, de não gostarem de confissões de fé, eles fugiam. É por isso que ele coloca essa observação. Ele teve o maior problema para explicar a doutrina da Trindade. Eu li há pouco tempo sobre isso, achei muito interessante. Ele ia explicar a doutrina da Trindade para a sua congregação, mas ele queria explicar a doutrina da Trindade sem usar a terminologia que sempre havia sido utilizada na história, que é aquela que a gente aprende no seminário: uma essência, 3 pessoas, substância, subsistência, né? A gente não usa essa linguagem. Essa linguagem é a linguagem dos primeiros concílios da igreja cristã, e ele tentava explicar a doutrina da Trindade sem usar essa linguagem, porque ele não queria ser identificado com as confissões de fé, mas toda vez que ele tentava explicar, ele sempre acabava caindo em alguma heresia, não porque ele era herege, mas pelo fato dele fugir da linguagem. Ou às vezes ele acabava dizendo que Deus eram 3 deuses, ou acabava dizendo que era uma unicidade sem ter 3 pessoas. Então tudo isso porque ele fugia. E aqui está mais uma vez ele fugindo da expressão pecado original. É uma marca do pensamento anabatista, e vocês veem que os batistas históricos, eles tinham uma ligação forte com confissões de fé. Esse é o número 3, que foi uma das coisas que me deixou muito confuso no primeiro momento que estudei, foi o fato de que o Simons, grande anabatista, aceitava os apócrifos como palavra de Deus. Então é a citação dele também: concordamos com o santo Pedro que devemos obedecer a Deus e não aos homens, e com a querida e casta Susana, que é melhor cair nas mãos do homem do que nas mãos de Deus. Se ele tivesse dito com Davi, né? Porque Davi também não disse isso, né? Quando Deus propôs para ele lá o julgamento, podia ter dito isso. Mas quando ele cita Susana, ele está citando uma personagem dos livros apócrifos. E depois que eu fui ler isso, irmãos, com um pouco mais de dedicação, um dos autores que eu li, ele falou justamente isso, que o anabatismo era uma teologia mais das massas. Eles não tinham um sistema organizado de pensamento.
e pelo fato deles terem sido perseguidos pelos reformadores, eles fugiam da identificação com os reformadores, e por ser uma teologia mais de nível popular, o povo comum estava ainda muito embebido das ideias do catolicismo romano. Então era comum entre os grupos anabatistas o uso dos livros apócrifos como literatura autoritativa ao lado das escrituras. Então, acho que ficou mais do que claro os motivos pelos quais os batistas históricos não queriam ser identificados com o pensamento anabatista. Número 3. Um outro elemento que define a identidade batista. Os batistas são participantes das decisões tomadas nos primeiros concílios da igreja antiga. Quando eu falo igreja antiga aqui, eu estou distinguindo da igreja primitiva, embora os batistas também se viam ligados com a igreja primitiva, mas a igreja antiga, eu quero me referir àquela igreja que surge depois dos apóstolos e que vai mais ou menos até século 6, século 5, que é ali quando nós temos uma formação quase que completa da igreja de Roma. Então inclui o concílio de Niceia, 325, Constantinopla, 381, Éfeso, 431, Calcedônia, 451. Todas as decisões que foram tomadas nesses concílios, os batistas se viam como herdeiros dela. Como é que a gente sabe disso? Porque quando os batistas escrevem as suas confissões, eles escrevem as suas confissões quase que uma reprodução das decisões que foram tomadas nesses concílios. Isso. Então, primeiro eu coloquei um exemplo, a triunidade de Deus. Aqui é da confissão de 1689, da Confissão de Fé Batista de Londres. Só que eu deveria até ter feito isso, irmãos, mas se você for comparar com a decisão do concílio de Constantinopla de 381, você vai ver que é quase uma reprodução. Então ele diz: em seu ser divino e infinito há 3 subsistências: o Pai, a Palavra ou Filho, e o Espírito Santo, de uma só substância, poder e eternidade, cada um possuindo completa essência divina, e ainda assim a essência é indivisível. O Pai de ninguém é gerado nem procedente, o Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho, todos infinitos e sem princípio de existência. Portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas e relações pessoais. Essa doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. Aqui, se você for ler, até o vocabulário que está sendo utilizado aqui era o mesmo vocabulário clássico, era o mesmo vocabulário que se usava nas confissões de fé antiga. É muita influência da cultura greco-romana, que foi o ambiente onde a igreja antiga se desenvolveu. Então essa terminologia onde vocês têm subsistência, substância, essência, toda essa linguagem é a linguagem dos pais da igreja para defender a teologia ortodoxa das heresias da época. É a mesma linguagem. Até essa linguagem assim, dizendo que o Pai não é gerado, o Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito é procedente do Pai e do Filho, toda essa linguagem. Então, meus irmãos, quando os batistas assumem na sua confissão de fé esse tipo de linguagem, eles estão dizendo com essa atitude que eles são parte das decisões que foram tomadas no concílio, que eles não são um movimento que surgiu no vácuo, mas que eles estão de acordo com aquilo que tem sido a ortodoxia, com que a igreja tem crido. Tem mais aí a decisão de Niceia, Jesus, o Filho encarnado de Deus. Aqui é praticamente uma repetição do concílio de Niceia. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Santa Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, o resplendor da glória do Pai, da mesma substância e igual com aquele que o criou o mundo, quem sustenta e governa todas as coisas que ele fez, quando chegou à plenitude dos tempos, tomou sobre si a natureza humana, com todas as propriedades essenciais e fraquezas comuns, embora sem pecado. Foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. O Espírito Santo desceu sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveu, e assim foi feito de uma mulher da tribo de Judá, da descendência de Abraão e Davi, segundo as Escrituras,
para que as duas naturezas inteiras, perfeitas, distintas, fossem inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Esta pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Aqui é a confissão. Irmãos, é muito legal pensar que isso aqui era ensinado na igreja, isso aqui era ensinado na escola bíblica dominical, isso aqui era ensinado para as crianças. Onde você vê um ponto e vírgula nessa descrição, é porque eu tirei aqui por causa do espaço, mas depois do ponto e vírgula vinha uma pancada de referências bíblicas, explicando cada frase disso. Então o ensino disso aqui na igreja era, você pegava uma definição como essa, e você ia frase por frase. Diz lá, ele foi concebido pelo Espírito Santo da Virgem Maria, ponto. Aí vem um monte de referência, você lia cada uma daquelas referências com a igreja, com os novos convertidos, com as crianças. Isso era a instrução dos batistas históricos. E é interessante que muitos de nós perdemos esse bom legado, e às vezes estamos substituindo por umas revistinhas de escola dominical, que só Deus para ter misericórdia, né? Só Deus para ter misericórdia, enfim. Mas era dessa maneira que eram instruídos os nossos irmãos. Bom, número 4. Participantes da teologia da reforma. Os batistas se viam assim. E aqui eu estou começando a entrar talvez na parte mais complicada, porque isso é um paradoxo da identidade batista. Temos relação com a reforma, mas não temos relação com a reforma. Nós estamos próximos deles, mas somos distantes. É meio paradoxal, mas é isso mesmo. Porque os batistas, eles não se viam apenas como parte da reforma, eles se viam como uma versão madura da reforma, chegando naqueles pontos em que os reformadores não se posicionaram ou não quiseram se posicionar. Então eu vou citar alguns exemplos aí. A gente não tem tempo de ler todos, mas os irmãos têm os textos e podem ler. Então, na soteriologia, os batistas afirmaram o mesmo que os reformadores. Está aí. Pelo decreto e para a manifestação da glória de Deus, alguns homens e alguns anjos são predestinados ou pré-ordenados para a vida eterna através de Jesus Cristo, para louvor da sua graça gloriosa. Os demais são deixados em seu pecado, agindo para a sua própria e justa condenação, e isto para o louvor da justiça gloriosa de Deus. A linguagem aqui, irmãos, é uma linguagem muito, muito relacionada aos reformadores. Os reformadores defenderam muito a questão da glória de Deus, a glória de Deus sendo manifestada na salvação, e a glória de Deus sendo manifestada inclusive na punição eterna daqueles que não se convertem. Dentre a humanidade, aqueles que são predestinados para a vida, Deus os escolheu em Cristo para a glória eterna, e isso de acordo com o seu propósito eterno e imutável, pelo conselho secreto e pelo beneplácito de sua vontade, antes da fundação do mundo, apenas por sua livre graça e amor, nada havendo em suas criaturas que servisse como causa ou condição para essa escolha. Então aqui a gente tem a doutrina da eleição incondicional, né? Deus escolheu pessoas antes da fundação do mundo, e Deus não escolheu por nada que ele viu. Então não foi por fé prevista. Aqui é a identidade batista particular, né? O grupo de 1633. Eu não vou ler o restante. Hoje está sendo até negligenciado esse ponto. Eu vou colocar assim, pastor, se o senhor permite, eu vou colocar assim, que no caso dos batistas regulares, eles tomaram uma decisão, desde os Estados Unidos, de conviver com essa diferença, de conviver os batistas regulares calvinistas, os batistas regulares arminianos. Todo aquele movimento que aconteceu lá, que deu origem aos regulares em 32, na cabeça da fundação do movimento tinha esses dois grupos, tinha batistas arminianos, tinha batistas calvinistas, e desde lá eles tomaram a decisão de conviver, e nós aqui no Brasil herdamos isso. Mas em 87 nós, vamos dizer, eu li, eu li, que foi justamente sobre ficar com os batistas particulares, né? Isso. É verdade, foi numa associação, acho que foi no Ceará, inclusive. Não, aqui em Campinas. Foi o Pedro Brooks, que eu acho que pregou na ocasião. Foi os dois, lembro já. Foi, desculpa, eu acho que foi 85.
Foi em 87 em Campinas, teve como os preletores o Jonas Xavier, dependendo dos particulares, e o fundador lá de Campinas, de Curitiba, fundou o seminário, como é o... Esqueci o nome dele. Fundou a Esperança. A tua igreja, fundou a tua igreja lá em Fortaleza. Nilo Smith. Ele foi o... Pois bem, então só dizendo assim que historicamente os batistas se viam com essa identidade. Aí eu coloquei os outros elementos, mas se os irmãos me permitem, eu não vou ler por causa do nosso tempo, que tem algumas coisas que eu quero muito salientar. A depravação é total, a chamada eficaz, a graça irresistível, a justificação pela fé, quase que uma repetição do que Calvino disse, perseverança dos santos, o sola escritura. Então, irmãos, todos esses elementos, eles faziam parte da confissão de fé dos batistas. E quando os batistas colocaram isso na sua documentação de fé, foi para dizer isso: nós temos relação com a reforma, nós nos aproximamos da reforma. Há coisas que os reformadores disseram, escreveram, que é ortodoxia, e nós cremos e nós nos relacionamos com eles. Só que o ponto 5 é o que de fato aqui nos interessa um pouco mais, que é o elemento em que os batistas são diferentes da reforma. Então eu falei para vocês que isso é uma coisa meio paradoxal. Os batistas estão perto, mas distante, porque os batistas, eles não se viam como um grupo meramente parte da reforma. Na verdade, eles se viam como sendo a maturidade da reforma. Por que maturidade da reforma? Porque só eles conseguiram levar a igreja batista, a organização batista, aos mesmos moldes do que era praticado na igreja primitiva. E eles denunciaram que os reformadores não conseguiram fazer isso. Não conseguiram, e alguns deles também não quiseram, por causa das suas próprias convicções. Então, é importante dizer no início o seguinte, que até nos elementos em que os batistas foram contra os reformadores, eles foram contra isso por causa do sola escritura. Eles foram contra a sola escritura. Eles defendiam. Exatamente. Então é como se os batistas estivessem chamando eles a serem coerentes com aquilo que eles estavam dizendo. A briga dos anabatistas com o Zwinglio foi isso, né? O Zwinglio disse: a ceia é um memorial. Sim, o batismo também é, né? Os discípulos disseram: o batismo também é. Aí ele vai e volta. Eu sou contra o batismo infantil, mas a gente tem que manter o batismo infantil, porque mudar o batismo infantil e colocar o batismo só de adultos é uma mudança muito drástica. E aí os discípulos dele disseram: não, mas é só a escritura, é a escritura, a cultura que se acabe aí, mas a gente tem que ficar só com a Bíblia. E isso também aconteceu com os batistas. No caso do batismo de não regenerados, os batistas usaram o sola escritura para dizer assim: nós não podemos batizar crianças, porque a Bíblia não diz para batizar crianças. A Bíblia não tem nenhum exemplo, não tem nenhuma inferência que você faz. Essa ligação que os reformados tentam fazer entre a circuncisão no Antigo Testamento e o batismo no Novo, os batistas disseram: não é coerente. Teve um batista muito famoso, Christopher Blackwell, ele escreveu um livro dizendo o seguinte, que a circuncisão, ela não é cumprida no batismo. A circuncisão é cumprida no crer interior. Filipenses 3:3, Paulo disse que a verdadeira circuncisão é adorar em Deus em espírito, gloriar-se em Cristo e não confiar na carne. Então essa é a verdadeira circuncisão, e isso não se cumpre no ato do batismo, isso se cumpre no crer, na conversão. Portanto, não tem espaço para você relacionar a circuncisão do Antigo Testamento com o batismo no Novo Testamento. Então não tem como fazer isso. E aí traz no bojo uma certa justificação do batismo, que dentro da palavra de Paulo diz: não pode, porque a verdadeira circuncisão é esta, a fé. Mas vocês querem batizar trazendo para aí? É coerente. Eles não vão chegar ao ponto de falar de regeneração batismal, mas eles vão falar de elementos místicos no batismo. É uma coisa meio estranha. Então, o que é que os batistas vão dizer, irmãos? Eles vão dizer o seguinte: Deus edifica o seu povo através da confissão individual. Deus edifica a sua igreja através da confissão individual.
E aqui eu posso dizer para vocês que nós somos mais confessionais do que os reformados. Nós somos tão confessionais que nós dizemos assim: a igreja, ela é formada por pessoas que confessaram crer no Evangelho e em Jesus Cristo. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E sabe que os batistas do século XVII disseram? Isso é confessionalidade também. Confessionalidade não é só você ter uma documentação de fé dizendo eu creio nela. Confessionalidade é você ter dito publicamente que você crê em Jesus e você ter sido batizado por causa dessa confissão pública. Os batistas dizem, isto é confessionalidade. Eu coloquei aí os escritos de Christopher Blackwell. Ele dizia o seguinte, irmãos, que havia 2 ganchos que o diabo deixou na igreja da reforma. Então assim, a reforma foi uma coisa muito importante, mas nesse processo de purificar a igreja, o diabo conseguiu deixar 2 ganchos lá que ligava ele com a igreja da reforma. O primeiro era a união entre igreja e Estado, e o segundo era o batismo infantil. Ele dizia que a união de igreja e Estado, porque fere a liberdade de consciência, e o Evangelho exige liberdade de consciência. Você colocar a espada no pescoço de alguém para a pessoa crer, vai produzir falsa conversão e vai prejudicar a pureza da igreja. E o segundo era o batismo infantil, porque ele dizia que o batismo infantil era um gancho do diabo na igreja da reforma, porque o batismo infantil faz com que pessoas não regeneradas sejam contadas como igreja, sejam contadas. Então, na definição de Calvino está isso: a igreja constituída dos santos do novo, dos santos do antigo, com os seus filhos. Então você acaba mantendo não regenerados na igreja. Um outro elemento, a letra C, a disciplina aplicada pela igreja como forma de excomunhão, não a punição aplicada pelo Estado. Vocês têm uma ideia, na Inglaterra, na época de Elizabeth, as pessoas que faltavam no culto dominical recebiam uma multa na segunda-feira. Entendeu? Faltou no culto, recebe uma multa. Acho que muito pastor ia gostar desse negócio, né? Caixa da igreja ia estourar, né? Mas os batistas foram contra isso, porque eles diziam que a disciplina é para ser aplicada pela igreja, e essa disciplina consiste em excomunhão, não é pagar multa, não é a pessoa ser expulsa do país, ir para a cadeia, morrer. Essa não é a disciplina, não é o Estado, é a igreja que aplica. Os batistas lutaram contra isso. Então aqui eles estavam lutando pela separação de igreja e Estado, pela autonomia da igreja local, que a igreja que se autogovernava. E o ponto D, a liberdade de pensamento. Aqui, irmãos, é uma grande injustiça, uma grande injustiça histórica. Você que já leu um pouquinho de história, você vai lembrar que livros de história, de história da filosofia, sempre dizem que a liberdade de pensamento foi uma conquista iluminista. Os grandes iluministas defenderam a liberdade de pensamento. E aí normalmente se usa aquela frase do Voltaire, que é mais ou menos assim: eu não concordo com uma palavra só que dizes, mas eu defenderei até a morte o direito que você tem de dizer cada uma delas. E isso como sendo o alvo da conquista iluminista da liberdade de pensamento. Mas irmãos, bem antes dos iluministas, os batistas já estavam falando, defendendo liberdade de pensamento. Tem uma citação aí, nós colocamos: somente Deus é Senhor da consciência, e Ele a liberou das doutrinas e mandamentos de homens que entram em contradição com a palavra e que não estejam contidos nela. Por isso, acreditar em tais doutrinas, obedecer tais mandamentos por causa da consciência, é trair a verdadeira liberdade de consciência. A exigência de uma fé irrestrita, de uma obediência cega ou total, significa destruir ao mesmo tempo as liberdades de consciência e raciocínio. Tem um outro escritor batista, esse era batista geral, que ele dizia assim: que venham os hereges, que venham os islâmicos, a gente não pode forçar as pessoas a crer, ela é persuasão do Espírito Santo. Se a gente forçar as pessoas a crer, vai acontecer o mesmo problema que aconteceu na época de Constantino. E eles diziam, tem que ter liberdade de consciência. Quando eles diziam isso, irmãos, não é por achar que a liberdade a verdade é plural, cada um tem o seu ponto de vista. Ele está dizendo que o Evangelho
exige liberdade de consciência. Exige. Você não pode forçar ninguém a crer. Você tem que permitir que o Espírito Santo persuada a pessoa. E ao mesmo tempo não dá liberdade, vamos dizer, livre-arbítrio. O pastor, o senhor está entrando nos assuntos, viu, pastor? E eu só tentando escapar aqui, vamos lá. A separação de igreja e Estado, governo congregacional, e a outra coisa, o batismo e ceia como ordenanças memoriais, não sacramentos. Então os batistas estabeleceram isso. Não são sacramentos, são memoriais. Isto é, não tem nada de místico na ordenança. Não tem uma graça que você recebe simplesmente porque você pegou aquele pão e comeu. Aqui eu coloquei, no caso do batismo, que é um ponto que interessa mais a gente, somente podem ser submergidas a essa ordenança as pessoas que de fato professam arrependimento para com Deus, fé e obediência ao Senhor Jesus. O elemento externo a ser empregado nesta ordenança será a água, na qual a pessoa será batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a devida administração dessa ordenança é necessária a imersão, ou seja, a submersão da pessoa na água. Os batistas vão ser muito firmes nesse ponto. Embora seja apenas uma ordenança, não seja sacramento, não tenha nada de místico, isto é, a água da Sabesp não lava pecado de ninguém. Embora seja um elemento simbólico, esse símbolo tem que representar corretamente o ente que pretende se representar. O que se quer representar? A morte com o Senhor Jesus, a ressurreição e o lavar do Espírito Santo. Então é isso que quer se representar, então tem que se representar corretamente. E os batistas vão sofrer por isso, vão ser perseguidos, vão ser mortos, vão ser expulsos, tudo isso porque eles bateram o pé dizendo que tinha que ser corretamente representado. Bom, caminhando aqui para a nossa parte final, e eu quero terminar um pouquinho mais cedo, para deixar vocês um pouco mais à vontade para participar, quem desejar. Eu queria levantar essa questão, irmãos. Quando foi que essas coisas começaram a se perder? Então, o que foi que aconteceu? Eu me converti numa igreja batista regular. Eu nunca ouvi falar de confissão de fé. Eu nunca ouvi falar de catecismo batista. Inclusive, a palavra catecismo para nós que somos brasileiros, ela dói um pouquinho no ouvido, né? Por causa da identidade com o catolicismo romano. Mas lembra que catecismo é ensinar a Bíblia através de perguntas e respostas. É o velho questionário para quem é da pedagogia antiga. Então, quando foi que essas coisas se perderam? Então, tem dois acontecimentos na história que eu sinalizo como sendo os momentos em que nós começamos a perder essa herança. Primeiro, o avivamento do século XVIII com Jonathan Edwards e o George Whitefield. Eu não estou falando que eles são culpados disso, mas eu estou falando porque eles eram homens de Deus e apegados às Escrituras. Mas estou dizendo que o movimento que começou com eles produziu certos excessos. Aliás, historicamente isso sempre acontece no avivamento. Há um despertamento espiritual para as pessoas buscarem a Deus, mas esse despertamento sempre acaba descambando para uma coisa mais mística. Isso é, pessoas que começam a abandonar a Bíblia e dizer assim: o Espírito Santo me deu a palavra, o Espírito Santo fala direto comigo, eu não preciso de escritura, a letra mata, se Deus quiser me dar a palavra, Ele me dá aqui, eu falo tudo que precisa ser falado, eu digo o RG do povo e tal e tal e tal. Essas coisas sempre aconteceram, e o avivamento do século XVIII produziu certos excessos. Um desses excessos foi a desconfiança com a educação teológica. Então, a partir do século XVIII, começou-se a seguinte ideia: que as pessoas, os pastores, os líderes de igreja, os crentes que de fato têm unção, poder, são aqueles que dependem completamente do Espírito e recebem aquela iluminação imediata e levam para o povo de Deus o que precisa ser levado. Então começou-se isso. Não precisa de preparação prévia. Exatamente. E mais danoso que esse foi o de Finney. O de Finney, ali pelos idos de 1830. Esse foi o pior de todos, porque o Finney nem evangélico era. O Finney era pelagiano. E na época dele, a conversão em Jesus foi quase que transformada em um decisionismo. A conversão sendo retratada como
o simples levantar a mão e vir à frente, ou sentar-se no banco dos sofridos que ele colocava, e o simples levantar a mão e fazer uma oração, a oração do pecador, foi retratado como sinônimo de conversão. E pensa nisso, olha, 1830 Finney estava ensinando isso nos Estados Unidos. Os primeiros evangélicos que chegaram no Brasil foi a partir de 1850. Os primeiros batistas, 1871, aqui perto de Campinas, e depois 1882 na cidade de Salvador. Todos eles vieram com essa nova forma de pensar a igreja, em que menos confissão de fé, menos estudo da palavra de Deus e uma pregação com uma ênfase mais no decisionismo, levantar a mão como sendo sinônimo de conversão. Lembra que os batistas históricos eles não eram assim. Antes deles apresentarem uma pessoa como convertida na igreja, eles tinham um zelo muito grande de conversar com a pessoa, de se certificar que a pessoa de fato creu no evangelho, não creu em vão, como Paulo falou em 1 Coríntios 15, e até de esperar para ver os primeiros frutos da obra do Espírito Santo antes de apresentar para a comunidade uma pessoa como convertida. Então isso moldou a mentalidade evangélica brasileira. Menos confissões de fé, menos catecismos, porque essas coisas, aquela frase, né, a letra mata, menos isso e uma ênfase maior no decisionismo. E eu acredito que essa seja uma das explicações em que os batistas foram perdendo as suas confissões, a sua documentação, e abraçando uma teologia diferente, que às vezes até pende para um pouco de um semi-pelagianismo católico. Então seria mais ou menos isso aí. Eu acho que uma coisa boa, e eu vou levantar esse assunto porque foi tocado na oficina anterior e um irmão fez essa observação muito boa, é que tem havido um despertamento no Brasil de modo geral para uma revisão da teologia reformada, da teologia da reforma. Só isso tem sido uma coisa boa, principalmente entre os jovens, muitos jovens interessados em ler os reformadores, ler a teologia da reforma. E isso é uma coisa boa, mas nós como batistas, a gente precisa ensinar muito bem os nossos jovens, né? Lá na igreja, eu tenho uma pancada de jovens que chegaram, que vieram de igrejas neopentecostais, e eles descobriram a teologia da reforma pela internet, ouvindo Piper, Paul Washer, MacArthur, Augusto Nicodemos, companhia. E aí eles ouvem a teologia, ouvem a soteriologia, procuram uma igreja e encontraram lá a nossa igreja. E eles chegam na nossa igreja e aí começam a trazer os amigos. Olha, eu descobri uma igreja reformada em Salvador. Eu digo, nós não somos reformados, nós não somos reformados. E o que é que nós somos? Nós somos fundamentalistas, né? Batista regular é fundamentalista, nós não somos reformados. Então é necessário a gente explicar corretamente os limites, até onde nós nos relacionamos com os reformadores, onde nós não nos relacionamos. Até para quem é calvinista, eu não sei se aqui todos são, diz, nós somos uma igreja calvinista. Mas o que é a igreja calvinista? Porque o calvinismo completo inclui batismo infantil, visão sacramental da ceia, o governo representativo, e nós não somos isso. Então a gente precisa pensar em elementos como esse para a gente fazer as distinções corretas dos elementos da nossa fé. Mas eu espero que essa conversa tenha aguçado um pouco mais a sua curiosidade de ler um pouco essa documentação e entender melhor como é que os batistas se organizaram aí ao longo dos séculos, tá bom? Então tem alguns minutos aqui, irmãos, eu queria ver se tem alguém que quer fazer uma pergunta, uma contribuição. Fale agora, ou cale-se para sempre. Uma pergunta não, mas reforçou a ideia do que pensa na nossa igreja. Eu acho não que os maiores problemas do nosso mundo, do nosso superados mais velhos, que os pais não têm assumido realmente o papel do sacerdote do lar, de realmente ensinar os seus filhos. E eu creio que eu bati muito essa tecla na igreja, eu creio que muitos problemas que chegam na igreja é que os pais não ensinam nem resolvem os problemas dos seus filhos. E além disso,
a gente percebe que também não só os pais, os nossos membros, mas até mesmo, não agravando os irmãos, mas os pastores, né? A gente vê que os filhos parece que não são piedosos, nem temem a Deus. E eu creio que muitas dessas coisas é pelo fato de que a preocupação com a igreja, talvez com a preocupação em torná-lo um bom profissional, eles esquecem da principal coisa que realmente assumir o papel de sacerdote. Em relação ao que o pastor está falando sobre as crianças, né? As crianças das igrejas não sabem porque os pais esperam que a igreja ensine quando deveriam ser eles. Verdade. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Desculpa. Foi muito boa a sua palestra com escritura sozinha agora, no primeiro momento. E juntando com mais o que você está vendo aqui, o que se conclui é que na Idade Média, no tempo da Reforma, havia necessidade de se conhecer as Escrituras na língua materna. E que quando os homens, e podemos citar aqui um 3 ou 4, que entenderam isso e começaram a traduzir na língua materna, vamos dizer, promoveram minis reformas nos seus estados. Então a gente vê que o conhecimento da Escritura é que faz a verdadeira diferença. Sim. Muito bem. Verdade. Tinha alguém que tinha levantado a mão aqui? Não? Não, né? Não. Pois não, pastor? Interessante que nos Estados Unidos foram os batistas que realmente enfatizaram a liberdade de religião e culto, essa separação do Estado, né? Só que hoje estão levando a outro extremo, dizendo que a igreja não pode ter influência nenhuma na escola, não podem orar, não podem ler nas escolas, por causa mas foram os batistas que realmente levaram os Estados Unidos a adotar uma postura de liberdade de religião, independentemente da sua religião. Muito bem lembrado, né? Na democracia americana que moldou toda a democracia do Ocidente, está lá o pensamento batista sobre liberdade de religião, pensamento. Pois não, irmão? Pastor, falava também que a respeito da guerra civil americana, os batistas se recusaram a pegar em armas e servir no exército. Não deu alguma coisa a respeito? Sim, vi alguma coisa. Uma certa identificação contrária àquilo que eu falo. Uma identificação maior que o Batista nesse ponto. Muito bem colocado, irmão, sua observação. Isso. Agora, pelo que eu tenho lido, a maioria dos batistas que se negaram a pegar em armas não era por ser contra a defesa do Estado, mas era por ser contra aquela guerra. Entendeu? Aquela guerra. Inclusive teve um racha entre os batistas, 1853. Os batistas do norte haviam ordenado um ministro batista negro. E os batistas do sul, que queriam a manutenção da escravidão, ficaram muito irritados com isso e romperam. E aí se criou duas convenções. A Convenção Batista do Sul, que foi a que chegou no Brasil aqui, primeiro, e a Convenção Batista do Norte, da qual viriam os regulares no futuro. Então, a questão ali, irmão, é que os elementos da guerra civil são elementos muito complexos, e que a negativa dos batistas não era porque eles eram contra você pegar em armas para se defender, mas eles eram contra aquela guerra, principalmente os batistas do norte, que de modo geral já estavam mais abertos para a possibilidade de considerar uma sociedade sem a escravidão. E que Abraham Lincoln, que era o presidente da época, O senhor já ouviu falar da Bíblia de Abraham Lincoln? Mas me passa a pergunta difícil. A Bíblia de Abraham Lincoln, ele recortou todos os versículos bíblicos que falavam de milagres. Eu acho que ele era mais um deísta do que um evangélico.
A Bíblia dele acho que só tinha Sermão do Monte, o restante ele tesourou tudo. Mas tá bom. Pois bem, meus irmãos, muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Obrigado pela paciência. Muito bom. Bom almoço, bom descanso a todos.